Salve, salve galera do Vascão. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do SBT Esportes, a qual já quero estar deixando os créditos. Quero estar pedindo a você também, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder estar dando essa moral aí pra gente, já se inscreva no canal, acione também o sino das notificações, deixa o like. Deixe seu comentário, o que vocês estão achando dessa negociação com o Cuéllar. Será que vem? Será que não vem? A 777 está fazendo doce, né? Para liberar esse dinheiro aí, porque o Cuéllar é um jogadoraço e se vir para o Vasco, vai contribuir bastante, galera. Eu acredito que vai dar muito certo esse jogador aí no Vascão, né? Bora lá assistir esse corte que tá muito da hora. Assista até o final para vocês entenderem aí as últimas notícias e informações com ele, né? É ele, olha ele aí, ó. Aí o hino do Vasco da Gama. Ele é muito rápido, né? Ô, Lucas, chegou a hora, o Vasco tem negociações avançadas com 2 jogadores. Quer saber? Confere. Se preparando para o amistoso contra São Lourenço nesta quinta-feira, o Vasco está próximo de fechar com mais um reforço para a temporada. Apenas alguns detalhes separam a assinatura de contrato do volante Juan Esforza com a equipe cruzmaltina. Também fazendo pré-temporada no Uruguai, o técnico do Newell's Old Boys confirmou a saída da joia argentina. Forza sí, ya está hecho. Por un lado ganamos y por otro lado perdemos. La vida es así. Outra negociação em andamento é a do volante Cuéllar, ex-Flamengo. Disposto a reduzir o salário para jogar no Vasco, o colombiano já trabalhou com o técnico Ramon Dias no Al Hilal. Além de convencer o jogador, Alexandre Matos depende do aval da 777 Partners para fechar o negócio. Para fechar o negócio, é um negócio? Como que a gente pode chamar essa relação entre Cuéllar hoje e Vasco da Gama, Lucas Pedrosa? Vou te dar um exemplo aqui, e que a gente tem aqui um cara que sabe muito disso. Por exemplo, o Flamengo, antes de fazer uma proposta oficial a qualquer jogador, ele liga para os caras, ele pergunta, ele consulta. Isso faz parte do entendimento de mercado para você poder fazer uma proposta para aquele atleta. Então, o que eu sei do Cuéllar, como eu já falei aqui e já falei nas minhas redes diversas vezes, o jogador já se mostrou disposto a vir, já houve o contato da comissão técnica com ele para entender valores, para entender o investimento que precisa ser feito. Ele é muito fã do Ramon Dias, eles são caras que têm um entendimento ali, uma harmonia muito grande, não só do Cuéllar com o Ramon, mas com toda a comissão técnica do Vasco da Gama. Mas para você fazer negócio, para você fazer proposta oficial, você precisa do aval da empresa. Então hoje o Vasco ainda busca esse aval da empresa, é um pedido da comissão técnica, é um jogador que essa comissão entende como um cara que seria, digamos assim, um ponto final, pelo menos no time titular do Vasco da Gama para iniciar essa temporada. Então é um jogador que com certeza a comissão técnica vai brigar, entre aspas, para tentar trazer o Cuéllar até o fim. Em relação ao Juan Esforza, eu acho uma contratação muito promissora. É um jogador de 21 anos que passou pela maioria das divisões de base da seleção argentina, que já estava jogando no Newell's Old Boys, que é um bom time lá, inclusive o time que revelou o Messi na Argentina. Então é um titular, é um cara que foi, como foi mostrado no VT, lamentada a saída dele. E hoje há um acerto verbal, há um documento assinado de intenção de venda e ainda faltam alguns detalhes para de fato acontecer. Com ele existe uma negociação. O acerto verbal, não é só negociação não, ele já aceitou vir para o Vasco, o Newell's Old Boys já aceitou também a proposta, agora o Vasco tem que dar alguns detalhes finais, alguns pedidos, questão de burocracia mesmo, para que esse contrato seja assinado. Não está certo ainda, porque só está certo depois que assina, mas está muito bem encaminhado, segundo a minha apuração. Vem, Muito bom. Muito bom, jogador assim que pode fazer as duas funções como volante, tanto o primeiro quanto o segundo, sabe acelerar jogo, sabe cadenciar quando é preciso. Essa experiência e esse entendimento da comissão, que também ligou para conversar com o Juan Esforza, que é algo de praxe do Ramon Dias, é muito interessante. Então acho que é uma contratação muito promissora. Vê se o povo vai entender bem aqui a minha comparação. Aí imagina só que a gente tem aqui nossa equipe aqui. Aí a gente tem um amigo que a gente acha muito bom. Sei lá, vamos chutar aqui o Brownie, queridão, bom comentarista e tal, e abre uma vaga aqui. A gente começa a telefonar, pô, Brownie, isso é um exemplo, tá? Aí Vene liga pra ele, Pedrosa liga, eu ligo, vambora, tal, pô, aqui é muito bom. Mas a gente precisa do aval do Big Boss. Perfeito.
Ele precisa pegar um contrato do Silvio Santos, mandar pro Brownie, para ele assinar, para negociar. Aí existiria uma negociação. Mas enquanto só a gente telefona... É interesse. É um interesse. É exatamente isso que está acontecendo com o Cuejá. É uma vontade muito grande, eu acho que ali do Ramon, Emiliano e toda a sua equipe. Sim. E eles querem, entendem que esse jogador, ele vai ser o que eles precisam para começar 2024 até então. Só que o Vasco hoje tem a 777, como o Botafogo tem o John e como os clubes de SAF hoje têm. E até mesmo se não fosse uma SAF, Vini, teria que ter o clube ali dando aquele O presidente, carinho pro no presidente. Isso me lembra muito o caso Gabigol e Corinthians, quando o presidente do Corinthians disse, não... Foi parecido? Parecido não, tá indo bem, só falta o ok deles, do Gabigol e do Flamengo. Pô, é porque você tava de férias, foi Não, que nem, esse eu eu dei um acompanhei, exemplo esse eu aqui. acompanhei. Eu também quero sair com a Débora Seco, só falta o ok dela. Então, esse é o caso. Então, assim, eu acho que o torcedor vascaíno, ele precisa entender isso, que hoje existe um dono. O dono é 77. Se o dono não quer, não adianta brigar. Nem é o caso de não querer. E eu posso até ser sincero, a partir do momento que você faz um investimento alto nesse jogador, que é basicamente da mesma posição, isso pra mim, olhando o cenário, não que eu seja a favor ou contra isso, mas olhando o cenário, diminui muito, drasticamente, a vontade da 77 em fazer um investimento para contratar o Cuejá. O Cuejá. Porque O seria, esforço que vocês estão falando, né? Exatamente, porque seria dois grandes investimentos numa mesma posição. Eu acho que o Vasco não vai fazer isso, analisando o mercado. Analisando o mercado. Repito, não sou contra nem a favor, não estou dando a minha opinião em relação a isso, porque se eu fosse dar a minha opinião, eu ainda prefiro o Cuejá, que para mim chegaria pronto para ser titular. O outro, teoricamente, é uma aposta. Então, assim, não tem jeito, o torcedor vascaíno, ele não tem por que ficar chateado. Ele precisa entender que hoje tem um dono, a 77, e ela entende que não vale a pena fazer esse investimento no Cuejá, pelo menos nesse momento. Mas não é nem que entende isso. O entendimento hoje estamos entendendo valores, a diretoria do Vasco aqui quer muito, o Alexandre Matos quer, Lúcio Barbosa quer, a comissão técnica quer. O Cuejá ou o esforço? O Cuejá. O esforço está praticamente certo, é uma questão realmente de burocracia. Agora, em relação ao Cuejá, o que acontece? É um processo de convencimento. Eu vou dar um exemplo aqui qualquer, e o Vene sabe disso, porque também acompanhou muito a negociação. Para você fazer um investimento de 30 milhões no Adson, você tem que ter o aval da empresa, porque são 30 milhões de reais. Para você fazer o investimento no João Vitor, que é do Benfica, você tem que ter um aval da empresa. Só que antes de ter esse aval da empresa, ao invés de você gastar cartucho e falar assim, estamos querendo esse jogador aqui, vamos ver o que vai acontecer. Não, você chega para a empresa e fala assim, estamos com essa situação aqui bem encaminhada. A gente pode dar prosseguimento nisso aqui? Show. Porque é assim que acontece. O clube associativo é diferente da SAF. Você tem etapas, você tem processos, não tem jeito. E a gente pode ver esse exemplo seu que você falou no Fluminense e Botafogo e Vasco. É só você observar o movimento de contratação do Flu e também o que a gente pôde ver ano passado, que foi um time que performou e que esportivamente alcançou taça, mas que para um investidor jamais ia montar um time daquele com uma idade avançada, com investimento de grana alto. Não faz. Mas se você parar e analisar, se o cara estiver pensando em dinheiro, ele não está errado. Não entende? Tem um bom Vene. ponto que você trouxe ontem. É. Mas qual é a garantia que ele vai ter de que vai ser campeão? Exemplo, ano passado ninguém botava o Fluminense como um dos grandes favoritos a ser campeão da Libertadores. Inclusive ou até mesmo no Campeonato debochavam. Brasileiro. Sim, pô. A gente falava aqui, a imprensa paulista debochava. Quem fazia isso é desconhecimento de futebol. Desconhecimento de futebol, porque o Fluminense sempre teve um bom time e depois que fez as contratações que fez, eu sempre falei aqui no programa, o Fluminense é candidato a título. O Fluminense joga o melhor futebol do Brasil e é candidato a título. E eu vou te dizer, Vene, assim, se você for pensar por outro lado, o que um campeão da Libertadores fez com o valor do Nino? Fez com o valor do André? Fez com o valor do John Arias? Fez esses caras que, teoricamente, no mercado valiam X e hoje eles valem XX. Então, quando você é campeão, quando você chega longe, quando você tem uma equipe muito bem estruturada, você valoriza os próprios ativos que você tem, não só com garotos. Então, tudo isso acontece. Gente, o que a Copa do Brasil faz hoje? Ela é o campeonato que mais paga. Se você chegar longe nas finais da competição, se você chegar longe no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, é por fase. Então, investimento em futebol, como você foi muito bem, eu acho que nenhum investidor vai fazer o time do Fluminense. Mas eu acho que no caso da 77, Pedrosa, eles entendem que eles conseguem... Quer dizer, é a minha opinião, isso não é informação não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eles entendem que montando um time com jovens e com potencial, existe a chance de título também.
Ao Não, invés de... eles estão errados. Então, eu também acho que eles estão Falta errados. experiência. Falta experiência. E aí eu digo pra vocês uma coisa. A temporada de 2023 passa uma mensagem pro futebol brasileiro muito grande. Que é um time que tinha grandes jogadores que foram encontrados no scout, que hoje é a grande inteligência do futebol, que foi o Botafogo. Surpreendeu, porque ninguém esperava brigar por um título, né? Ninguém esperava o Botafogo brigando por um título. E o Botafogo brigou. Mas o momento em que ele patina é um momento em que falta jogadores experientes. Em contrapartida, o time que tocou, que foi o melhor da América, era um time com uma idade bem elevada. Sim. E entra naquele assunto que a gente tem sempre aqui, a mesma opinião nós três, sobre 35 anos no futebol hoje é velho? Depende do atleta. Não é mais. Então, pra dentro de 31 campo, não é velho. mais velho. Só que eu tô me botando no lugar do investidor, Eu da entendo 77. você. Pra ele, é velho se você pensar numa venda futura. Perfeito. Porque, de fato, não vai ter venda Claro. futura. O Campeonato Brasileiro ano passado deu um tapa na cara da 777 com essa política. O Vasco no primeiro turno tinha uma equipe extremamente jovem. O que aconteceu no primeiro turno? O Vasco praticamente foi rebaixado. Aí no segundo turno, o que eles tiveram que fazer? Verdade. Contratar jogadores acima de 30 anos para trazer experiência para que o Vasco pudesse aguentar o tamanho dos jogos do futebol brasileiro e toda aquela pressão. Então, eles não investirem em jogadores com 30, 31 anos com esse pensamento, o Vasco corre risco de novamente ter uma temporada fracassada, que eu não acredito por conta do Ramon Dias, mas por conta dessa falta de expertise no futebol. Eu já falei aqui, quem toma decisão técnica é o técnico e o diretor de futebol. A 777 não tem expertise de futebol, isso está muito claro. Quer um exemplo? Contrataram o Orediano por 20 milhões de reais, numa análise mal feita e que com certeza foi aprovado rapidamente pela 777. Sabe o que o Orediano vai fazer hoje? Sair do Vasco da Gama porque ele não quer mais jogar aqui. 20 milhões de reais. O zagueiro argentino. Capasso. Capasso. A mesma verdade. coisa. Não é mais aproveitado. E eu vou dar outro exemplo. O Paulinho, que voltou pro Galo, ele estava pedindo cerca de 1 milhão de reais para vir pro Vasco, no caso, para voltar ao futebol brasileiro, que era um clube que ele tinha vontade de jogar de novo. E aí você gastaria com luvas e com o salário do Paulinho a mesma coisa que você gastou na transferência do Herediano. E você poderia ter um Paulinho aqui, mas o entendimento, a cabeça da 777 era outro. Quebraram a cara. Então tem que ouvir a comissão técnica. E a gente já definiu aqui neste programa. Nós não achamos jogadores de 30 e 31 anos velhos. De Já forma alguma, falamos. pelo amor de Deus. Não Falar acho do mesmo. Fogão, Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Parece que é uma sina, né? As coisas no Vasco tende a não andar do jeito que o torcedor quer que ande, né? Só fazendo cagada, mano. Poderia ter sido o Manchester City que poderia ter comprado. Só imagina se é o Manchester City que tivesse comprado o Vasco, mano. Você tá maluco, né? Olha o Manchester City fazendo investimento aí milionário no Vasco agora, no Bahia, né? Fazer 300 milhões para contratar agora. O projeto é um projetaço top de linha. E se o Bahia tivesse a torcida que o Vasco tem, o Bahia poderia ir bem longe com... Poderia não, né? Certeza que o Bahia iria render muito com a empresa aí do City no comando do Vasco. Mas, infelizmente, o Vasco pegou uma SAF que é meio variada, né? Os caras estão em processo de aprendizado ainda, eu acredito. Mas acredito que também mais para frente, apesar de muitos erros e acertos, no final tudo vai dar certo. E o Vasco vai voltar a vencer títulos importantes, né? Já é um clube gigante, vai voltar a ser gigante no cenário aí do futebol brasileiro novamente. Porque o Vasco, ele é gigante? É. Mas se a gente for olhar o que aconteceu nos últimos anos, né? Tá complicada a situação, né? Não vence títulos de expressão. Então, para voltar para esse cenário, vai precisar de fazer as coisas bem certinhas, nos mínimos detalhes. Não é agora que vai acontecer. Se acontecer agora, vai ser igual o Matos falou, olha, aquela obra do acaso. Não adianta o torcedor esperar que é agora que vai acontecer alguma coisa, que é esse ano. Se acontecer, vai ser apenas obra do acaso aí, que geralmente, né, uma hora ou outra acontece. São Paulo foi campeão da Copa do Brasil,
não era nem de longe um time favorito a ser campeão da Copa do Brasil, né? Quem eram os favoritos aí era Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e o Atlético Paranaense. São Paulo acabou desbancando os times mais fortes para ele enfrentar, né? Que é Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Desbancou aí 3 times de camisa pesada e foi campeão. Mas foi uma obra do acaso. A gente vai ver o que será o São Paulo essa temporada, né? Não vai nem beirar o que foi ano passado, pode ter certeza disso daí. Campeão da Copa do Brasil pode ser, pode, tudo pode acontecer, cara. Se encaixar, né? Encaixou numa competição dessa aí de tiro curto, Copa do Brasil é tiro curto, Libertadores é tiro curto, agora já Brasileirão é mais complicado o negócio, é mais puxado, é mais pegado, né? Mas é isso aí, galera. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, puder dar essa moralzinha aí pra gente, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, sua opinião, o que vocês estão achando do mercado do Vasco da Gama até o momento. Não é algo que convença muito o torcedor, mas tá melhor do que nada, né, galera? Tá tendo alguma contrataçãozinha, tá tendo algum rumor. Vamos ver aí se a 777 vai ceder para que o Vasco possa, né? Só depende agora da 777 ceder para que o Vasco possa trazer aí o Cuejá e vai ser um baita reforço, né? Esse é aquele para animar a torcida, né? É um jogador para animar a torcida, porque joga muito.